Olá, caros alunos e professores, aqui é Antônio Carlos, servidor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo vamos falar sobre os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 7º ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida, caso a tenha. Isso ajuda muito no crescimento do canal e me dá motivação para continuar criando mais conteúdos para vocês. Para essa primeira semana, a unidade temática que nós vamos estudar será Formas de Representação e Pensamento Espacial. O objeto de conhecimento, Mapas Temáticos do Brasil. Dentre as habilidades que nós esperamos que vocês, alunos, venham concretizar com esta aula, está elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. Os conteúdos relacionados a esta aula serão povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais, ribeirinhos, povos da floresta, entre outros. Sociodiversidade, modo de vida das populações tradicionais, padrões de produção e consumo, direitos legais de cada um dos povos sobre a sua terra ou área ocupada, mapas temáticos das comunidades, grupos étnicos, terras indígenas e etnias. Lembrando que nós temos conteúdos e habilidades interdisciplinares com esta aula, nesse caso, com o ensino da matemática, onde o aluno será capaz de interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente a sua utilização. O tema desta aula será Dinâmicas da População Brasileira e nesta aula, caro aluno e cara aluna, vai ser possível você identificar e analisar as transformações da população brasileira ao longo do tempo por meio de gráficos e tabelas e também refletir sobre as mudanças no cenário atual. Vamos a alguns conceitos importantes sobre esse tema. O primeiro conceito, sobre o crescimento demográfico. O censo, ou também chamado de recenseamento demográfico, é uma pesquisa realizada em todos os domicílios, em todas as casas de um país para colher informações sobre a população. E no caso do Brasil, é feito pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De 10 em 10 anos é feito esse censo, ou também chamado de recenseamento. A população de um país, ela aumenta, ou também pode acontecer diminuição. Isso acontece devido a dois processos. Primeiro, sobre a diferença entre o número de pessoas que entram num lugar, naquele país, numa cidade, numa região, também chamado de imigrantes, quem entra em um lugar, e também pelo número de pessoas que saem, ou seja, os emigrantes. A diferença da quantidade de pessoas que chegam e que saem, é possível calcular a quantidade de pessoas que aumentou ou diminuiu naquele país. E também através do chamado crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença do número de nascimentos e de óbitos, ou seja, da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Essa diferença do número das pessoas que nascem e que morrem também é possível aumentar ou diminuir a população. No caso do Brasil, esse último processo é mais relevante na atualidade, pois a imigração teve influência significativa no crescimento da população brasileira lá no século XIX, até o ano mais ou menos de 1930, 34. E isso atualmente não é tão relevante, esse número substancial de pessoas que estão entrando no país. No período compreendido entre os dois últimos recenseamentos, dos anos 2000 e 2010, o número de habitantes do Brasil cresceu 1,17% ao ano. A população total do Brasil passou de cerca de 169 milhões de pessoas no ano de 2000 para cerca de 190 milhões em 2010.
Esse aumento populacional, que tem ocorrido praticamente em todo o mundo, tem se observado que vem ocorrendo uma diminuição com o tempo, devido à queda do número de natalidade e aumento da expectativa de vida. Era cerca de 1,89 na década de 1980, passou 1,6% na década de 90 para 2000, caiu para 1,17 até essa presente data. Assim, o país assistiu e vai provavelmente continuar assistindo uma queda nas taxas do crescimento vegetativo. A população ela se distribui pelo território, pelo Brasil, de forma irregular. Temos lugares onde a população está mais concentrada e outros lugares que a população é menos concentrada. Na região da floresta amazônica, por exemplo, a densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas pela região, pela área habitada, ela é bem menor do que a região das grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, onde nós temos mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos na parte de baixo um conceito no PET, que densidade demográfica é o índice que expressa a quantidade de indivíduos de uma população por uma unidade de área, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. E outra observação importante em relação ao último censo, que não aconteceu no ano 2020 e foi adiado para o ano 2021, devido então a essa pandemia do Covid-19. Bom, caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 7º ano do ensino fundamental. Deixo como sugestões um vídeo sobre a resolução e outro sobre a correção das atividades propostas para essa primeira semana. Meu forte abraço e meu muito obrigado.